Fala pessoal, então vamos fazer um exercício de produto tensorial usando um exemplo numérico, tá? Normalmente não aparece assim, mas é bom para a gente pegar a mecânica da coisa, tá? Dados esses dois vetores A, que tem uma componente 3, de tamanho 3, né, seja lá o que for, no E1, 3E2 e 4E3, e um B, 1E1, 3E2 e 2E3, ou seja, os componentes de cada um dos vetores, fazer o produto tensorial entre A e B, tranquilo? Como é que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez anteriormente com A1, 2 e 3 e B1, 2 e 3, tranquilo? Primeira coisa, a gente poderia dizer que isso aqui também poderia expressar o seguinte, olha, eu sei que o A vale isso, beleza, mas eu poderia dizer que o A, o vetor A, é igual a I e I, beleza? Ok. E eu também tenho que o B poderia ser onde a I1, por exemplo, é 3, a I2 é 3, e a I2 é 3 e a I3, A3 é 4, né? Beleza, eu poderia escrever o vetor B também como sendo BI e I, beleza? Tranquilo. Se eu tenho que fazer o produto tensorial dessas coisas aqui, pessoal, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia escrever produto tensorial entre o vetor A e o vetor B, vai ser igual ao vetor A, AI e I, produto tensorial entre o vetor B, com o vetor B. Nota que eu não posso usar o mesmo índice, tá? Por que eu não posso usar o mesmo índice? Não, porque senão, num termo só, uma das justificativas, eu teria 4 vezes I. Isso não significa nada, como vocês lembram lá da notação inicial. Não posso, eu só posso ter índices repetidos 2 vezes em cada termo. Ok. E além do mais, que é outro elemento, tá? Então eu botaria, para manter o mesmo vetor B, só que botar ele aqui como um elemento separado do A, por exemplo, eu poderia botar BJ e J, tá? Isso aqui seria o vetor B. Então, para fazer esse produto vetorial aqui, eu multiplico as componentes, eu teria AI BJ e faço o produto vetorial das bases. Então, EI EJ. Esse seria o tensor de segunda ordem, que seria uma matriz A tensorial B, produto tensorial B, tá? Eu poderia fazer o seguinte, isso aqui é o quê? Isso aqui eu tenho índices repetidos em I, ou seja, um somatório em I e um somatório em J. Isso aqui seria A1, B1, E1, E1, A1, B2, E1, E2 e assim por diante. Tranquilo? Eu poderia expressar assim. Poderia, por exemplo, dizer assim, ó. A, produto tensorial, B é igual a alfa 1, B1, E1, E1, mais alfa, usar 1 ainda, alfa 1 não, A1, B2, E1, E2. E assim eu vou escrevendo todas as componentes desse tensor de segunda ordem. Né? Isso aqui seria só nesses dois termos aqui. A1 seria 3. Isso aqui valeria 3 vezes B1, que é 1, E1, E1. Então, o componente E1, E1 do tensor de segunda ordem A tensorial B seria 3, por exemplo. Mais A1, que eu sei que é 3, B2, que eu sei que é 3, E1, E2. E assim segue o baile, né? Fazendo para todas as combinações. Isso aqui seria igual a 3E1, E1, mais 9E1, E2, tá? Isso seria uma maneira de fazer, tu pegar a fórmula genérica do negócio, que seria AIBJ e IEJ, e ir multiplicando os termos entre si e expandindo essa soma. Ou tu poderia fazer direto, como eu fiz na última aula, eu fiz o seguinte, A, B, eu vou pegar o vetor A aqui, que é 3E1 mais 3E2 mais 4E3, poderia pegar esse vetor e fazer direto o produto tensorial dele com o vetor B, que é 1E1 mais 3E2 mais 2E3. Tá? Isso aqui ficaria como, então? Se eu fosse escrever por extenso, ficaria 3 vezes 1, 3, E1, E1,
Ó, já bate com o que a gente estava fazendo ali antes. Mais 3 vezes 3, 9, E1, E2, E1, E2. Vamos expandir isso aqui mais, tá? 3 vezes 2, 6, E1, E3. Ok? Mais, vou botar aqui embaixo para ficar já no formato de quase organizado como uma matriz. E2 agora vezes E1 vai dar 3, E1, aliás, E2, E1. Mais 3 vezes 3 vai dar 9, E2, E2. Mais 3 vezes 2, 6, E2, E3. Ok? Mais, agora o E3 aqui, o termo componente na direção x3 do vetor A. 4 vezes E1, 4. 4 vezes 1, né? 4. E3, E1. Mais 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12. E3, E2. Mais 4 vezes 2, 8. E3, E3. Lembra que eu disse que essa multiplicação produto tensorial não é comutativo? Se fosse comutativo, o termo de E1, E2 teria que ser igual ao termo de E2, E1. E não é? Vocês estão vendo aqui? Tranquilo. Isso significa não ser comutativo. Isso aqui, na verdade, pessoal, se vocês notarem, está arranjado, tá? As componentes aqui do tensor de segunda ordem indicam a posição na matriz. E1, E1 é a posição 1, 1. E1, E2 é a posição 1, 2. E1, E3 é a posição 1, 3. Aqui é a mesma coisa. Então vamos seguir. 3, 9, 6, 4, 12, 8. Então o tensor correspondente ao produto tensorial entre o vetor A e o vetor B é a matriz aqui escrita. Tranquilo? Para esses vetores com esses valores nas suas componentes aqui. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Um abraço. Tchau, tchau.